Olá pessoal, bem-vindos. Aqui quem fala é o Eric Santos, CEO da Resultados Digitais, e vou apresentar para vocês hoje o webinar de Introdução ao Marketing Digital de Resultados. Bom, mas antes de entrar na apresentação em si, eu queria dizer para vocês por que a gente resolveu gravar esse webinar, né? Já que hoje a gente tem lá, nesse momento que eu estou gravando, 21 e-books e webinars sobre diferentes assuntos, mídias sociais, SEO, e-mail marketing, etc. Tudo dentro do site da Resultados Digitais. A questão é que muita gente que é leitor do nosso blog e principalmente nossos clientes, com quem a gente tem um relacionamento mais próximo, eles comentam que muitas vezes para eles é difícil ver a big picture, né, ou o grande quebra-cabeça inteiro. Como é que essas diferentes peças no marketing digital fazem sentido de uma forma coesa, de uma forma conjunta, né? Então o objetivo desse webinar é justamente esse, é mostrar não só como essas peças se juntam, mas como que elas fazem sentido em termos de um negócio como um todo, né? Como que a empresa pode crescer e vender mais através das diferentes práticas e técnicas de marketing digital. Então é isso que a gente vai explorar um pouquinho mais ao longo dessa próxima hora. Bom, o que é o pano de fundo que está por trás dessa apresentação aqui? Primeiro é que o processo de marketing e vendas mudou muito nos últimos anos, né? As empresas nos últimos 20, 30 anos, elas tinham um conjunto de regrinhas, uma receita de bolo para poder vender mais. Então, do lado do marketing, o comum era investir muito em mídia, então seja jornal, revista, TV, etc., muitas vezes até em publicações segmentadas ou eventos da área, no caso de negócios B2B, que era mais comum. Isso aí tudo para fazer o que eles chamavam de geração de demanda, né? Criar demanda na cabeça do consumidor. E do lado de vendas, ter prospecção ativa ou também força de vendas mesmo em campo, para poder fechar os contratos que a empresa precisava fechar, né? Então esse processo ele foi e funcionou assim por muito tempo, ainda continua funcionando em certa parte, porque principalmente o consumidor não tinha acesso à informação. Então, no lado do marketing, um anúncio numa mídia que ele acompanhava era a única forma dele saber de um produto ou um serviço. E no lado de vendas, era a única forma que ele tinha para se educar sobre um problema que ele tinha especificamente. Então, muitas vezes o vendedor acabava sendo o controlador do processo, porque ele era o único cara que tinha informação na mão. Ele guiava muito o processo de venda, principalmente em negócios de venda complexa, né? Ciclo de venda longo, como é a maioria dos negócios B2B, em alguns B2C também. Um exemplo muito claro disso é uma venda de apartamento, por exemplo, né? 20 anos atrás a gente tinha pouca informação na hora de comprar um apartamento, né? E hoje essa informação está disponível em diferentes canais para nós. E a internet veio e mudou isso tudo, né? Nos últimos 10 anos principalmente, o que aconteceu? As pessoas hoje elas têm uma forma diferente de aprender, de descobrir, de avaliar e de recomendar produtos e serviços. Então essa miríade aí de canais e ferramentas fez com que esse processo de compra começasse pelo consumidor hoje. Ele começa através de pesquisa, ele começa através de recomendação de amigos muitas vezes, e ele também ao longo do processo de venda mesmo, efetivamente, quando o consumidor já decide que tem um problema e que quer comprar uma solução, hoje você tem muitas formas ou muitos canais aí para fazer a avaliação de um determinado produto ou serviço. Então é óbvio que isso não invalida a forma mais tradicional de fazer marketing e vendas, mas ela modifica radicalmente. E hoje, para uma empresa ter sucesso e vender mais, necessariamente ela precisa saber operar dentro desse ambiente, dentro dessa nuvem de coisas, né?
e acaba sendo um pouco complexo de fato, né? Então a ideia também desse webinar é desmistificar muita coisa aqui, é tentar simplificar um pouco essa enxurrada de coisas aí, fazendo sentido dentro de um processo de negócio que a empresa conhece. Então, o que a internet implicou na mudança do marketing, né? O marketing moderno hoje, ele se apoia em 4 pilares diferentes, né? A gente chama aqui, como pilar deles é o conteúdo. Então as empresas hoje que são referência nos seus mercados, elas necessariamente criam conteúdo educativo, conteúdo de referência sobre o seu mercado. O marketing hoje é muito mais social, isso acho que é fácil de identificar, porque hoje o alcance e a consequência, seja positiva ou negativa, de alguma coisa que a empresa faz é muito grande. O marketing também é muito baseado em métricas, em inglês o pessoal usa o termo data driven. Ele é muito menos orientado a ideias ou intuições e muito mais orientado ao que realmente está funcionando de fato. E para isso tudo funcionar em conjunto, o marketing hoje precisa de muita tecnologia. Então as empresas precisam investir em tecnologia para poder fazer as 3 coisas de cima e ter resultados desproporcionais aí aos seus concorrentes, né? A gente brinca internamente aqui na Resultados Digitais que o marketing hoje está muito mais engenheiro e menos publicitário. Mas é claro que a ideia e a criatividade ainda tem um total valor aí dentro do processo, mas ele hoje essa questão criativa ela não opera no vácuo, ela precisa ser baseada em dados, em o que realmente está funcionando. E a ideia de ter um marketing digital, obviamente, não é só trazer problemas, só trazer a complexidade. Ele tem uma série de vantagens com relação ao marketing tradicional, né? Vou ilustrar algumas aqui que são bastante conhecidas, né? O fato de ser altamente mensurável, por exemplo, permitir um foco, uma segmentação muito maior na hora de falar com o seu público-alvo. Então, ao invés de você muitas vezes fazer um anúncio numa revista para pegar 1%, 0,5% dos leitores que você acha que são público-alvo da sua empresa, você pode fazer um anúncio, por exemplo, no Google AdWords e ter uma efetividade muito maior, né? Um retorno sobre esse investimento muito maior. Uma das vantagens que eu acho pessoalmente uma das grandes vantagens do marketing digital é a ideia de criar um ativo que é muito difícil de replicar. Você realmente consegue criar uma barreira competitiva muito forte com isso. Principalmente quando a gente está falando de conteúdo e ativos mais orgânicos do marketing, né? O que acontece se você baseia todo o seu processo de venda em investimento em mídia, e aí pode ser também em mídia online, no dia que você parar de investir em mídia, em compra de mídia, você não vai ter mais aquisição de clientes, né? E no caso do marketing digital, principalmente relacionado a conteúdo, social media, e-mail marketing, etc., você consegue criar um ativo que, mesmo que você pare de investir, ele continua se pagando ao longo do tempo, ele continua dando resultado ao longo do tempo. Então isso para mim é um grande diferencial que o marketing digital tem. Por conta disso também acaba diminuindo o custo de aquisição, diminui o custo total da venda que você tem que fazer e obviamente permite inclusive que você utilize certos canais para aquisição que antes não eram possíveis de ser utilizados. No caso de B2B especialmente, ele encurta o ciclo de vendas, então ciclo de vendas que costumavam ser muito longos, de 6 meses, de 1 ano, hoje ele passa a ser muito menor porque o cliente se educa ao longo do processo e ele provê crescimento escalável, né? Tem a ver com a questão do ativo acima que eu falei, mas basicamente você consegue ter cada vez um retorno maior em cima do tempo e do dinheiro que você investe dentro do canal. Então isso aqui são só para ilustrar algumas coisas aí que eu acredito que são diferenciais ou forças aí do marketing digital perante o marketing mais tradicional e são motivos aí para as empresas investirem cada vez mais. E a questão muita gente me pergunta se isso realmente funciona na prática, né? Eu coloquei aqui um gráfico
com os nossos próprios números aqui da Resultados Digitais, mas mais do que falar da gente, eu queria falar que isso aqui é uma coisa que a gente vê repetidamente ao longo de clientes ou outras empresas que a gente conhece que fizeram isso bem feito. Então não tem segredo, isso aí realmente dá resultado. Mas um ponto que eu queria reforçar até desse gráfico aqui é que se vocês prestarem atenção ali nos primeiros 6, 7 meses do gráfico, você vê que os números ali demoram bastante para aparecer, né? E muitas empresas acabam desistindo no começo por causa disso, porque é natural, né? Da mesma forma que é uma barreira competitiva, se fosse fácil todo mundo faria e teria resultado rápido, não seria uma barreira competitiva, né? Então a ideia aqui desse gráfico também é mostrar que não só funciona, mas que também você precisa de ter um pouco de paciência, de investir a médio prazo dentro das diferentes práticas, e é o que a gente vai destrinchar um pouco mais detalhes agora à frente. Como é que eu faço tudo isso, né? Como é que eu junto tudo isso de uma forma coesa? Como é que eu começo, né? E como é que isso tudo se encaixa? Então, a primeira dica que eu dou é de esquecer as buzzwords, né? Aquelas palavras que aparecem em tudo quanto é matéria, em tudo quanto é case de marketing digital. Muita coisa aparece como, o marketing tem que ser iterativo, o marketing tem que ser viral, né? O marketing tem que ser inovador. Não tem que ser nada disso, né? Isso ajuda em determinados casos, mas isso aí é linguagem de quem quer vender uma certa fumaça em cima do tema, né? E a outra dica que é meio consequência disso aí é tentar esquecer um pouco o case ou os exemplos das grandes marcas B2C, que é o que aparece para a gente quando a gente vai aprender sobre marketing digital. Você vai em qualquer curso de marketing digital, qualquer publicação, o que aparece são os cases lá da Coca-Cola, da Kellogg's, enfim, da Unilever, que são cases que não tem nada a ver com a maioria das empresas, especialmente as médias e pequenas. Por quê? Primeiro, essas empresas têm um budget, um orçamento muito maior do que as empresas menores, né? Isso não dá nem para comparar. Mas principalmente porque as métricas de sucesso dessas empresas, as métricas que elas correm atrás quando vão fazer uma campanha de marketing e principalmente suas agências, elas são totalmente diferentes, né? Elas são métricas que não ajudam as médias e pequenas empresas a terem realmente resultados contundentes. Então, só para ilustrar aqui, eu peguei um exemplo de uma campanha da Coca Zero, de uma apresentação que foi entregue pela própria agência da Coca, que postou isso no SlideShare, de uma campanha específica lá, não vou entrar em detalhes aqui, mas só queria ilustrar um slide que eles indicam os resultados da campanha, né? Então, dentro desses resultados dessa campanha específica, teve aí 2,4 milhões de vídeo views, de visualização do vídeo lá no YouTube, 200 comentários espontâneos, 537 pessoas inscritas no canal do YouTube da campanha e mais de 3 mil membros em comunidades relacionadas ao programa, né? Isso aqui, esses números todos, não tem nada a ver com receita, não tem nada a ver com venda, não tem nada a ver com geração de leads, não tem nada a ver com o que faz sentido mesmo para uma empresa média e pequena quando ela vai decidir investir e quando ela vai decidir ampliar o investimento em marketing digital. Então isso aqui é o tipo de métrica que uma marca grande B2C vai atrás, e uma empresa pequena ou média, ou mesmo uma marca grande B2B, ela não pode se dar o luxo de fazer isso. O que uma empresa dessa se importa em geral? Importa em gerar leads, importa em gerar clientes, ela se preocupa com retenção dos clientes, ela se preocupa com revenda no caso de serviços contínuos, ela se preocupa com upselling, quer dizer, vender um upgrade do produto ou vender um serviço um pouco maior para esse cliente. Ela se preocupa, obviamente, com o retorno sobre investimento, né? O lucro que ela vai ter com aquele investimento que ela vai fazer em marketing. Muitas vezes ela se preocupa com questões competitivas, né? Então, quando a gente está falando, mesmo que o canal de internet não seja a principal forma de aquisição, muitas vezes para ela é muito importante estar em primeiro lugar nas buscas do Google para aquela keyword que tem a ver com o negócio dela.
porque ela precisa se mostrar competitiva com relação aos concorrentes. E ela se preocupa também com a autoridade no mercado, que a gente sabe que isso ajuda a vender, ajuda a atrair talento, etc. Então isso aqui é o que realmente importa, não aquelas métricas de número de fãs, número de visualizações, número de comentários. Isso aí não é relevante, mas ele é uma métrica muito indireta dentro do processo de marketing digital que a gente defende aqui na Resultados Digitais. E a gente criou aqui dentro da RD um modelo que ajuda a simplificar um pouco o marketing digital, né? Como é que isso aí tudo se encaixa dentro desse processo de negócio mesmo? Então a gente entende aqui que uma empresa tem 5 funções fundamentais para fazer dentro do marketing digital. Ela precisa atrair visitantes qualificados, quer dizer, atrair potenciais clientes para o seu negócio. Ela precisa converter esses potenciais clientes em leads, em oportunidades de negócio para serem trabalhadas efetivamente. Ela precisa se relacionar, aqui ele está mostrando com leads, mas na verdade precisa se relacionar com gente em todos os estágios desse funil de vendas. Ela precisa vender, obviamente, precisa fechar a venda. Então, leads, visitante, tudo isso é bonito, mas se não gerar clientes lá na ponta, a conta não fecha. E ela precisa analisar e otimizar esse processo de uma forma contínua. Então são 5 funções aí que nós entendemos que uma empresa tem que fazer no marketing digital. E agora a gente vai destrinchar um pouco mais cada uma delas e como é que as diferentes técnicas do marketing digital ajudam a atrair, converter, relacionar, vender e analisar. Começando pela atração. Tem 3 formas de uma empresa atrair visitantes qualificados, né? E a forma, sem dúvida, mais importante, mais fundamental disso aí é produzir conteúdo educativo sobre o seu mercado, sobre o tema do seu negócio, sobre o problema que o seu negócio se propõe a resolver. Então, a gente, para a maioria das pessoas que está assistindo esse webinar, provavelmente já conhece o nosso blog e a gente tenta educar nossos potenciais clientes produzindo muito conteúdo educativo lá. A gente faz posts pelo menos uma vez a cada semana, ensinando as pessoas como fazer marketing digital, sem nenhuma relação com o nosso produto, com o nosso software. Mas eu vou ilustrar aqui alguns outros exemplos também, né? Um dos exemplos é a SOAP, nosso cliente dentro da Resultados Digitais, que eles também têm um blog, além de produzirem outros materiais educativos. Eles falam muito no blog deles sobre como fazer apresentações efetivas, eficientes, né? Apresentações que encantam os clientes, apresentações que ajudam a vender. Então esse aqui é um exemplo de um post que eles usaram para, até puxando aí uma historinha do Dilbert para fazer uma ponte, sobre como 4 lições sobre o uso do PowerPoint. Então isso aqui, se vocês forem no blog da SOAP hoje, lá vão ter vários posts toda semana, que são dicas práticas ou conceitos que eles falam muito sobre apresentações, sobre storytelling, sobre o uso do PowerPoint, etc. Que é o negócio deles, né? Eles vendem serviços, eles vendem consultoria sobre apresentações corporativas e eles tentam educar os potenciais clientes ou os clientes atuais através do blog, através de materiais educativos, e-books, white papers, etc. Mas muita gente pode falar, vocês falam sobre marketing digital, que é um assunto bastante amplo, a SOAP fala sobre apresentação, todo mundo tem que fazer apresentação, né? Mas e o meu negócio aqui, que é um negócio bem específico, é bem nichado, ele é bem técnico. Nós temos muitos clientes que têm essa característica, né? E eu vou além, eu digo que é até mais fácil quando você tem uma característica dessa, porque basicamente ninguém está fazendo isso. Então, se você fizer conteúdo educativo para o seu público, você vai nadar de braçada. E um exemplo que a gente tem aqui, eu só vou puxar é a Techlan, que é uma empresa que vende solução para call center, e eles também têm a mesma estratégia. Aí, aqui, tem um blog falando sobre dicas e técnicas de como ter um call center mais produtivo, mais operacional, com mais resultado.
E eles falam muito sobre dentro do blog também, e também fazem material educativo. Por exemplo, aquele e-book que está aparecendo em cima com gestão de call center de cobrança. Então eles têm esse investimento aí que já é feito há bastante tempo, e eles têm um retorno enorme sobre esse investimento em conteúdo. Eu não posso abrir necessariamente os números aqui, mas eu posso garantir que ele é um retorno absurdo em cima do investimento que eles fazem de conteúdo em marketing digital. Mas não basta, bom, algumas dicas rápidas aqui para fazer produção de conteúdo. A principal delas é ensinar o seu potencial cliente. Entenda que problema o seu potencial cliente tem, claro, dentro do seu negócio, dentro do que o seu negócio propõe a fazer, e ensine um pouco mais sobre o seu cliente. A ideia de ensinar, ela vai muito por passar autoridade do tema para o seu potencial cliente. Então, o seu cliente tem que te ver ou ver a sua empresa como uma autoridade dentro daquele tema que ela está falando. Mas principalmente vem também de ajudar o cliente a entender que ele tem um problema e quais são as possíveis soluções para esse problema. Muitas vezes o cliente, acontece bastante, o cliente tem um problema, mas ele não sabe ainda que ele tem esse problema. E o conteúdo educativo ajuda ele a esclarecer essa questão na cabeça dele e entender também diferentes formas de resolver esse problema. E invariavelmente essa forma vai estar relacionada ao produto ou serviço da sua empresa. Então essa é a dica principal, né? Mas outra dica importante é começar logo. Por quê? Puxando de novo para aquele gráfico que eu mostrei com os números da resultados digitais ao longo do tempo, quanto antes você começar, melhor. Tem uma série de razões técnicas para isso, mas basicamente essa audiência, essa autoridade também perante o Google, ela demora para acontecer. Então, quanto antes você começar, mais rápido você tem resultado com relação a isso. Outra dica é escolher uma boa plataforma para produção e publicação de conteúdo. Quando a gente fala de plataforma, a gente está falando principalmente de um blog, e tem várias plataformas aí para se fazer um blog hoje. O mais importante é o seguinte: tem que ser fácil para produzir conteúdo, você não pode ter uma situação que você faz um texto e precisa chamar o desenvolvedor para colocar esse texto no site. E ao mesmo tempo ela tem que ser uma plataforma que seja minimamente otimizada para as ferramentas de busca, o Google principalmente. Então tem várias plataformas boas para isso no mercado. A que a gente usa e mais recomenda é o WordPress, mas tem Joomla, Drupal, enfim, outras que também resolvem o problema. Outra dica é ser consistente. Aqui é uma outra coisa importante que muita gente acaba tendo medo de começar a produzir conteúdo por achar que vai faltar tempo, por achar que vai faltar recurso. Na nossa experiência aqui com própria e com vários clientes, a gente vê que você não precisa de muito recurso para investir. Por exemplo, um post por semana, para a maioria dos negócios, está mais do que suficiente. E se você está falando de um post por semana e dizendo que tem 3, 4 pessoas dentro da empresa que são capazes de fazer esse post, você está falando que cada pessoa tem que escrever um post por mês. Então, se dentro da sua empresa você não puder alocar uma pessoa para escrever um post por mês, quer dizer que a coisa toda não é tão importante assim para o seu negócio. Mas a gente fala sobre ser consistente porque é mais importante do que escrever todo dia, é escrever com uma periodicidade bem definida, de não deixar passar, de não deixar acumular, enfim. Se é um post por semana, então faz um post por semana. Se é um post a cada 15 dias, então faça um post a cada 15 dias. A ideia é ser consistente porque isso também traduz em uma expectativa do lado do leitor, que é o seu potencial cliente, de que ele vai receber um conteúdo útil a cada tempo. E, de novo, pensar a longo prazo, né? A ideia toda do retorno em conteúdo era uma coisa de médio e longo prazo. Claro, uma coisa ou outra pode aparecer no curto prazo, isso a gente já viu vários exemplos também, mas a grande sacada, o grande retorno que o conteúdo traz, ele vai vir com o tempo, vai vir com alguns meses aí de investimento. Bom, então
falei sobre criação de conteúdo, a primeira grande tática aí para se atrair gente qualificada. A segunda é otimizar esse conteúdo. Então, você, já que está investindo tempo e recurso em cima desse processo, vamos garantir que a gente tenha um maior resultado em cima desse conteúdo que foi produzido. Então, uma das formas de otimizar conteúdo é o conhecido, que o mercado chama de SEO, ou otimização para as mídias sociais. Desculpa, otimização para a ferramenta de busca, Search Engine Optimization. A ideia em SEO é você, em primeiro lugar, fazer uma pesquisa de palavra-chave, então entender quais são as palavras que são importantes para o seu negócio e como é que está a demanda delas por essas palavras no Google. Então, basicamente, você consegue ver, aqui eu estou mostrando uma foto do nosso software, do RD Station, mas tem outras ferramentas que podem fazer isso, inclusive o próprio Google tem uma ferramenta para isso, que é você fazer uma pesquisa de, bom, dentro dessas palavras que são importantes para mim, qual é o volume de buscas que essa palavra tem, qual é a concorrência que eu tenho para essa palavra, quer dizer, quão difícil é eu ranquear ou comprar essa palavra, qual seria o custo para eu comprar essa palavra se eu fosse investir em links patrocinados, que posição que eu estou para essa palavra, enfim, qual é a página que eu estou melhor posicionado. A ideia em SEO é você identificar o que vale a pena brigar e depois aplicar as técnicas específicas de SEO para efetivamente brigar por aquela palavra. Essas técnicas fogem um pouco aqui do escopo desse webinar. Nós temos um material específico sobre isso no site da Resultados Digitais, para quem tiver interesse. Mas SEO, de fato, é uma das formas mais importantes de otimizar o conteúdo. É você produzir o conteúdo certo e usar as técnicas certas para produzir conteúdo para garantir que ele seja visto por mais pessoas. E a outra forma de otimizar conteúdo é o que algumas pessoas no mercado chamam de SMO, que é a otimização para as mídias sociais. Então, coloquei aqui dois exemplos de táticas ou práticas de SMO. Uma delas é o pagamento social. Então, vocês já devem ter percebido, quem já acompanha nossos materiais, sabe que quando a gente solta um material novo, a gente manda um e-mail para a base com uma landing page que tem essa carinha aí, que ela tem a descrição do material que a gente está soltando e em troca do download do material nós pedimos um post no Facebook ou um tweet daquele conteúdo. Então isso aí é uma mecânica que se convencionou chamar de pagamento social e que é uma forma muito interessante, inclusive, de otimizar um conteúdo que você produz, né? Então você consegue ter um alcance muito maior via mídias sociais com o conteúdo que você produziu. E uma outra dica bastante usada também, um outro exemplo de SMO, é você automatizar a publicação em mídias sociais. Então, tem várias ferramentas para fazer isso também, o RD Station ajuda nesse processo, mas uma das coisas que a gente faz no início da semana é já fazer uma fila de conteúdo que vai ser publicado no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, e deixar esse conteúdo agendado. Isso aí, no contexto de uma média ou pequena empresa, faz diferença muito grande, porque você não pode se dar o luxo de estar o dia inteiro dentro das redes sociais publicando conteúdo. É óbvio que aqui a gente está falando de otimização de conteúdo, então você precisa ter conteúdo para ter esse grau de automação e esse grau de volume de publicação nas redes sociais. Mas, dado que você já tem, é uma forma muito inteligente de garantir que seu conteúdo seja requentado, que seja visto por novas pessoas, que seja revisto por alguns que já viram. Então isso é bastante importante. Eu falei sobre criação de conteúdo, sobre otimização de conteúdo. Agora o terceiro grande pilar aí da atração de tráfego qualificado é a compra de mídia. Então, nós não somos nem um pouco xiitas com relação a isso, pelo contrário, nós defendemos e estimulamos os clientes a fazer compra de mídia por duas razões principais. Uma delas é a questão de resultado de curto prazo. Como eu falei algumas vezes já nesse webinar, conteúdo, em geral, leva um pouco de tempo para trazer resultado e a empresa precisa rodar, ela precisa ter resultado para continuar investindo
em qualquer que seja a prática de marketing digital que ela está tomando. E a compra de mídia permite isso, permite que você, do dia para a noite, você consiga atrair tráfego qualificado para o seu site e para que possa gerar leads, vender para esses leads, etc. Então hoje, e aí, enfim, o segundo motivo é porque você pode cobrir buracos onde o seu conteúdo ou suas ações orgânicas ainda não estão operando muito bem. Então, falando especificamente do Google, por exemplo, vamos supor que você tem uma palavra-chave que é muito importante para o seu negócio, mas que você ainda não está conseguindo se posicionar organicamente para ela, na primeira página, nos 3 primeiros resultados. Você pode comprar mídia para essa palavra, você pode comprar links patrocinados para ela, para justamente fazer esse balanço e aos poucos, com o tempo, conseguir ranquear nas primeiras posições para ela organicamente, e aí sim parar de investir nessa palavra. Então, como é que o que funciona hoje em termos de compra de mídia, né? O que a gente defende bastante? São basicamente os dois carros-chefes aí, são o Google e o Facebook. Então, no caso do Facebook, tem o Facebook Ads, que você tem diversas formas de investimento em mídia dentro do Facebook que você pode fazer. E no caso do Google são os famosos links patrocinados que todo mundo conhece aí, que são aqueles anúncios que aparecem em cores diferentes dentro de uma página de resultado de busca. Geralmente o Facebook está mais associado a gente que ainda não sabe muito bem que tem um problema, que gente que está lá no começo do funil de vendas, está lá no começo do processo de compra. E o Google ele funciona melhor para quem já está efetivamente procurando sobre algum problema. Mas os dois podem ser usados também para o outro lado. O Google também pode ser usado para adquirir gente que ainda está no estágio muito inicial da compra, e o Facebook também pode ser muito usado para conversão final. Em geral, esses dois têm funcionado muito bem. Você tem outras redes aí, agora o Twitter abriu a possibilidade de você fazer anúncio lá de forma autosservida, né, self-service. LinkedIn também, dependendo do negócio, ele pode ser muito interessante para aquisição, mas em termos de volume, esses dois são os maiores. Né? O que não funciona, que a gente vê o pessoal errando o tempo inteiro, né? Banners, posts pagos, isso aí pode até ter no caso post pago, pode até ter um resultado imediato, assim, mas é uma coisa que não se sustenta ao longo do tempo. E quando a gente está falando de banners, principalmente banners em veículos grandes, né, vou falar de veículos só para exemplificar, o UOL, Terra, etc., os portais aí que o pessoal coloca banner e os usuários da internet já estão meio condicionados a nem olhar para o banner mais, eles já olham direto o conteúdo que interessa para eles. Então, muita gente vai tentar justificar isso aí por dizer que é branding, isso aí está causando uma impressão no cérebro do potencial cliente, mas na prática não gera resultado, e a gente está aqui para falar do que gera resultado. Então, a gente não recomenda investir nisso, a não ser em casos muito específicos. E outras práticas também nefastas aí desse mercado, comprar lista de e-mail, comprar seguidores no Twitter. Eu até brinquei aqui, fazer passeio de helicóptero com blogueiros, né, que é uma coisa que muitas agências ainda tentam vender a ideia de que isso é interessante. Isso aí não funciona. Assim, se é para gastar com mídia e é para botar o dinheiro suado aí para poder render resultado, vai naqueles dois de cima ali que com as técnicas certas é garantido que funciona. Bom, a gente falou sobre atração, né? Então, tudo bem, eu estou conseguindo trazer visitantes para o meu site, esses caras são qualificados, aí são potenciais clientes, mas o que eu faço com eles ali agora? E a segunda grande função do marketing digital é converter esses visitantes em leads, em oportunidades reais para o seu negócio. Mas muita gente pergunta assim, por que fazer gestão de lead? Por que eu não atraio o cara e já jogo direto lá para a página de produto e serviço, e se ele quiser ele compra, se não quiser não tem problema, ele fecha a janela, etc. O que acontece é o seguinte, a maioria dos negócios, mas especialmente os negócios B2B, você tem um processo de venda que não é tão simples assim. Não é igual a um e-commerce, por exemplo, que eu
entro dentro do site e se o preço está interessante para mim, eu já vou lá e faço a compra e saio. Eu tenho um processo que eu vou ter que me educar ao longo do tempo, eu vou ter que ter uma segurança sobre aquele fornecedor, eu vou ter que pesquisar alternativas, então não é um processo de compra por impulso. E a ideia de fazer gestão de leads, ela vem justamente nesse sentido, né, de como é que eu trato esse potencial cliente que ainda não está pronto para comprar, como é que eu esquento esse cara, necessariamente. E aí eu puxei um modelo de um livro bem interessante que chama The Ultimate Sales Machine, do Chet Holmes, que ele é um livro que fala sobre técnicas de vendas, mas ele tem um conceito do stadium pitch, o discurso do estádio, que é bem interessante. O que ele fala é o seguinte, ele fala que para a maioria dos mercados, e aí tem evidência científica sobre isso também, de pesquisas, você tem uma situação parecida com essa pirâmide aí, né, que você tem num determinado momento dentro de um mercado, apenas 3% do público está efetivamente comprando agora, você tem aí mais ou menos 7% do público que está disposto a ouvir alguma coisa sobre uma solução que você tem a oferecer, você tem aí 30% que não está pensando nisso no momento, mas pode ser que se interesse, dependendo do seu discurso, 30% que acredita não estar interessado, então eles têm uma resistência muito maior a começar a ouvir qualquer discurso sobre produto e serviço, e 30% que tem certeza que não está interessado. Então a analogia do Chet Holmes é a seguinte, imagina que você está por alguma mágica, você consegue colocar todos os seus potenciais clientes dentro de um estádio, e você ganha um microfone, que está ligado nas caixas de som do estádio, e você tem 10 minutos para falar com esses potenciais clientes. Se você começar a falar só sobre o seu produto e serviço, o que acontece? Só 10% desse estádio vai estar interessado em escutar, são aqueles 10% ali do topo da pirâmide. Os outros 90% vão levantar e vão embora, né? Se ao contrário, você começar a falar sobre um problema que todos eles compartilham, todos eles têm em comum, muitas vezes nem todos eles sabem que tem, mas que todos eles compartilham, o que acontece? Você vai engajar com todos eles, né? E você vai ter uma forma vai ganhar uma credibilidade, ou vai ganhar uma permissão para continuar conversando com os outros 90% que ainda não estão interessados no produto. Então a ideia toda de fazer gestão de lead é justamente isso, é falar como é que eu continuo um relacionamento com alguém que tem potencial de ser meu cliente, mas que ainda não está pronto para comprar. Ela não precisa ser uma relação ou vai ou racha, ou o cara entra e compra agora, ou ele entra ou ele vai embora, se ele não estiver interessado. E como é que a gente faz geração de lead, né? Tem várias formas de fazer, mas a mecânica mais padrão, mais básica que tem para fazer geração de leads dentro de um site é você ter esse combo aí com 3 coisas, né? Que é uma oferta bacana, uma oferta diferente, um conteúdo, pode ser uma avaliação gratuita, pode ser um caso de software, por exemplo, um teste gratuito da ferramenta, enfim, tem várias coisas que você pode oferecer, mas é alguma coisa que gera valor para o seu potencial cliente e que ele não precisa tomar uma ação de comprar ainda o seu produto. A ação mais simples que ele vai ter é deixar as informações dele de contato em troca daquele material ou em troca daquele teste. Então isso aí a gente chama de oferta. Esse webinar que eu estou fazendo é uma oferta, é um exemplo de oferta especificamente. Aí eu tenho uma landing page, que é uma página orientada para conversão. Essa página nada mais é do que uma página que eu descrevo essa oferta, descrevo os benefícios dela e algumas características dessa oferta. E eu tenho uma ação de conversão específica que eu quero que o usuário faça. No caso da maioria das landing pages para geração de lead, o padrão é você ter um formulário que você quer que ele preencha para baixar esse material. Então, como a gente costuma fazer recorrentemente lá na Resultados Digitais, a gente tem um formulário que a gente pede nome, e-mail, empresa, cargo, etc. No nosso caso, a gente não vai usar essa informação para nada, a gente não vai passar ela para frente, a gente
no primeiro momento nem aborda esses leads que estão entrando, é muito mais para começar a ter um relacionamento. Então aos poucos a gente vai mandando novos materiais, vai tentando educar um pouco mais esse lead, para efetivamente mais à frente tentar fazer uma venda. Mas você precisa desse conjunto, né, de ter oferta e ter a landing page, e você precisa promover essa oferta e essa landing page. Então essa promoção ela toma várias formas, né? Uma forma bastante comum e efetiva que tem é o call to action, que é um banner ou uma chamada num determinado texto dentro do site que jogue o usuário para dentro dessa landing page. Então uma coisa comum que nós fazemos, por exemplo, é fazer um post sobre um assunto, e-mail marketing, por exemplo. E no final do post tem um bannerzinho lá, ó, quer saber mais sobre e-mail marketing? Clica aqui que tem um e-book gratuito para você lá. Então essa é uma forma de usar a audiência, o tráfego que você já tem no seu site. Mas você tem outras formas de fazer promoção também desse material novo. Uma delas uma bem eficiente é o e-mail marketing, mandar para a base inteira que você tem, cultivou com o tempo. Promoção em mídias sociais também tem várias formas de fazer. E outra forma é também anúncios, como eu falei antes ali. Você pode atrair potenciais clientes diretamente para a landing page. Então, no nosso caso aqui, esse book que eu estava mostrando na landing page aqui é sobre monitoramento na internet. Eu poderia comprar um link patrocinado para a palavra como fazer monitoramento na internet e jogar esse usuário diretamente para essa landing page. Então esse combo aí, esse conjunto aí de oferta, landing page e promoção é a mecânica que faz uma empresa conseguir gerar leads. E da nossa experiência aqui com os nossos clientes também, é a coisa mais diferenciada e que mais dá resultado no curto prazo para uma empresa que está começando a fazer marketing digital. Ela criar uma landing page, criar uma oferta bacana para essa landing page e promover essa landing page com os recursos que ela tem à mão. E passando muito rapidinho também sobre o assunto, a gente de novo tem um material exclusivo sobre isso, mas o que é uma boa landing page, né? Uma boa landing page é uma landing page que a gente brinca que é uma landing page que ou o usuário converte ou fecha a janela, né? Ela tem que ser totalmente orientada para conversão. Então é uma landing page, é uma página simples, é uma página sem itens de navegação. Você vê por esse exemplo que não tem muito como o usuário sair dali, ele tem a única opção para ele ali realmente é preencher o formulário e baixar o e-book. Ela é uma landing page que destaca de uma forma bem objetiva, clara, simples, o que é a oferta que está por trás dela e quais são os benefícios que a pessoa vai ter quando se apoderar dessa oferta. Ela tem uma orientação também muito clara ao que ação é esperada do usuário. Então, se você olhar, faça o download aqui, receber e-book, enfim, são formas que a gente está tentando conduzir o usuário a realizar essa conversão. E ela tem também hoje uma boa landing page, ela tem widgets, elementos aí de mídias sociais que ajudam muito as pessoas a compartilhar coisas que são interessantes, que elas acreditam que são interessantes para ela e para os amigos dela. Então isso aí, resumidamente, é uma estrutura de uma boa landing page. Claro que pode variar bastante, tem também outras práticas bem interessantes que podem ser analisadas, mas essa aqui é para geração de leads especificamente, é uma formulinha garantida, né? Se você fizer isso aqui, não tem muito erro. Enfim, gerei leads, então estou com uma base de leads interessante. Esses leads eu tenho contatos dele de e-mail, de redes sociais. Como é que eu me relaciono com eles? Como é que eu faço a nutrição desses leads para deixá-los mais pronto para o momento da venda? Então, uma forma mais básica dessas aí é fazer esse relacionamento via e-mail marketing. Em e-mail marketing você tem alguns formatos também mais comuns de e-mail marketing. Um deles que é muito conhecido há bastante tempo é a newsletter, né? Você mandar periodicamente conteúdos, novidades da sua empresa, novos materiais, etc. Você tem também os e-mails promocionais, essa é uma outra forma de e-mail marketing aí que é bastante efetivo. Você mandar um e-mail, principalmente quando tiver um material novo, um conteúdo novo, mandar um e-mail específico sobre esse material.
você tem um processo já mais avançado aí que é chamado de nutrição de leads ou automação de marketing por muitos, que é você precisa de tecnologia para fazer isso, que é uma coisa que o RD Station fornece também, mas é o que? A ideia é você, a partir de um determinado perfil ou ação de um usuário, você ter uma sequência de e-mails e outras ações que você pode fazer para esse usuário e é conduzido automaticamente isso. Então a ideia nesse exemplo que eu coloquei é: fulano acabou de baixar um e-book sobre o tópico X. Você configura o sistema para em 3 dias ele mandar automaticamente um e-mail com um webinar, com uma oferta de um webinar sobre o mesmo tópico X. E depois, mais 5 dias, você oferece para esse potencial cliente uma avaliação gratuita sobre esse tópico X. Esse é um exemplo muito simples de campanha de nutrição de leads. Também tem vários detalhes, vários desdobramentos que podem ser aqui, que fogem um pouco ao escopo desse webinar de introdução. E aí, obviamente, o relacionamento via mídias sociais, né? A gente hoje está num mundo que a gente não pode deixar de monitorar, de ouvir, de perceber o que está acontecendo nessas redes, porque tem pessoas falando para a nossa empresa, tem pessoas falando sobre a nossa empresa, tem pessoas falando sobre o tema do nosso negócio lá, sobre nossos concorrentes, tem autoridades do nosso mercado falando. E uma empresa hoje ela precisa fazer esse trabalho de monitoramento e relacionamento continuamente. De novo, também a gente não vai conseguir entrar em detalhes aqui, mas basicamente o que a empresa tem que fazer é conseguir monitorar nas diferentes redes menções da sua marca, menções do seu site, menções dos seus produtos, aos principais executivos da empresa, etc. Bom, a quarta função agora do marketing digital é vender, então sem ela todas as outras não funcionam, todas as outras não fazem sentido. Então o processo que eu fiz agora, até o momento, foi atrair visitante qualificado, converter esses visitantes em leads e esquentar esses leads através de relacionamento. Agora eu preciso vender efetivamente. Vender, a gente entende que é muito mais uma função de vendas do que de marketing, principalmente nas empresas que têm essas áreas bem definidas, né? Mas o marketing tem um papel muito importante também em fornecer informações relevantes desses leads para os vendedores, né? Então a gente tem condição hoje de dar um contexto para o vendedor, que é um contexto que ele não tinha alguns anos atrás, que é: que tipo de interação e relacionamento esse lead teve com a minha empresa dentro do meu site. Então, que tipo de material ele se interessou e baixou, né? Quais foram as conversões que ele já teve dentro do site, que páginas que ele visitou, quantos e-mails ele já recebeu, o que ele abriu, o que ele não abriu, ele já falou comigo em alguma rede social, ele já comentou algum material meu, ele já recomendou alguma coisa, ele já participou de algum fluxo de nutrição de leads. Eu tenho condições hoje de ter um histórico 360 graus desse lead, que junto com as informações de CRM que os vendedores já usam, eles complementam a inteligência que um vendedor precisa ter para fazer efetivamente a venda para o cliente final. Eu estou falando aqui de vendedor, lead, enfim, processos de venda que são mais comuns a B2B, mas essas informações também são muito importantes para B2C, mesmo falando de B2C de massa, né? Eu consigo depois, por exemplo, ter uma ideia de que tipos de eventos de conversões e que tipos de e-mails têm conduzido a minha empresa a conseguir fazer uma venda diretamente no site. Por exemplo, no caso de e-commerce, né? Então, que tipo de conteúdo tem correlação com um evento que eu fiz, ou que tipo de produto tem correlação com outro produto que eu estou vendendo. Então, essas informações de inteligência elas são muito importantes para ajudar a converter mais esses leads em clientes. E aí, por fim, o relacionamento obviamente não termina depois da venda, você continua fazendo seu relacionamento de diferentes formas com os clientes também, mas eu preciso, como função importantíssima do marketing digital, analisar e otimizar esse processo. Então, entender o que está acontecendo nesse funil, identificar os gargalos e melhorar, otimizar, tunar, ajustar o que não está funcionando bem, investir mais no que está funcionando bem e por aí vai.
Aqui a gente entende que a coisa, por mais que ela tenha vantagem de você conseguir mensurar tudo, o marketing digital também traz a complexidade de trazer muitos dados para quem está analisando, ou para o gerente de marketing, para o diretor de marketing, enfim, tomar uma decisão sobre o que está acontecendo. Então a gente tentou também, de certa forma, simplificar esse processo de análise, né? E a analogia que a gente faz aqui é a de uma cebola, né? Você precisa ir descascando as diferentes camadas dessa cebola para entender o que está acontecendo. Então eu estou aqui com os números de um cliente hipotético, mas na primeira camada você precisa entender o que está acontecendo em termos de conversão no seu funil de vendas, né? Então se você tem um determinado funil que você tem alguns passos ali, o cara é visitante primeiro, depois ele é um lead, depois ele é uma oportunidade, depois ele é um cliente, depois ele é um cliente satisfeito, enfim, o funil pode tomar diferentes formas, mas o que está acontecendo nele, né? Quantas pessoas eu estou conseguindo atrair lá em cima, quantos eu estou conseguindo converter em leads, quantos desses leads eu estou conseguindo converter em clientes ou oportunidades, etc. Então, onde é que está o gargalo dentro desse processo? Então, nesse funil hipotético que eu mostrei aqui, a gente consegue ver que claramente tem um gargalo ali entre leads e oportunidades. Nós temos de 1.800 leads que estão gerando, que é um número bastante razoável para muitas empresas, só 3% deles eu estou conseguindo converter em oportunidade de negócio. Não é nem cliente ainda, né? É uma oportunidade. Então o que acontece? Eu posso focar meu trabalho de análise e otimização nessa transição ali entre leads e oportunidades, que provavelmente vai ser o que vai mais me dar retorno nos próximos meses, se eu for trabalhar. E aí eu consigo ver também como é que isso aí está variando ao longo do tempo. Então, se eu estou conseguindo aumentar o número de visitas, o número de leads, as oportunidades, etc. Posso também avaliar outras métricas indiretas que são mais relacionadas ao negócio, né? Então, uma métrica que é bastante comum em B2B é você analisar o custo por lead, quanto está custando para eu gerar o lead, porque tendo essa informação e depois amarrando com o resultado final na ponta de conversão para clientes, você consegue saber se o seu investimento em marketing ele está sendo feito num montante aí que a conta feche, né? Que o que você receba de um cliente seja maior, objetivamente muito maior do que o que você está gastando no investimento para aquisição desse cliente. Então essa primeira camada, assim, em termos de negócio, o que está acontecendo? Onde é que eu tô? Onde é que tem a maior fricção dentro do meu funil? A segunda camada seria na linha de entender os grandes baldes de tráfego, como é que eles estão performando. Então eu tenho links patrocinados, eu tenho e-mail, eu tenho blog, eu tenho links de sites de terceiros, eu tenho tráfego direto, eu tenho busca orgânica, eu tenho mídias sociais. Então como é que cada um desses baldes de tráfego, como é que cada um desses grupos está performando em termos de não só tráfego, que é o que a maioria das pessoas olha principalmente, mas fundamentalmente em termos de conversão. Como é que cada um desses baldes de tráfego está me ajudando a gerar mais leads? Que muitas vezes eu tenho uma fonte que gera muita visita, muito tráfego, mas é uma visita não qualificada, que não gera lead. Ou então a página de destino dessas visitas ela não está bem otimizada para gerar lead. Então como é que eu estou avaliando aí o desempenho de cada uma dessas fontes de tráfego para ver como é que elas estão performando em termos de geração de visitas e conversão dessas visitas em leads. E a partir do momento que eu identifico uma fonte de tráfego que eu posso melhorar, que eu posso investir tempo nela, que vai valer a pena, eu consigo descascar mais uma camada da cebola e entrar no grau de detalhes específico dessa fonte que eu identifiquei que tem maior potencial. Então, só como exemplo aqui, dentro dessa fonte de tráfego de CPC, que é links patrocinados, a gente consegue ver, por exemplo, quais são as keywords que foram compradas ali no Facebook, no Google, desculpe. Por exemplo, fanpage no Facebook, Google Analytics, landing page, etc. São keywords que a gente comprou para uma determinada campanha
e qual é o número de visitas que essas keywords estão trazendo e qual é o número de conversões que essas keywords estão tendo também. Então, por exemplo, na primeira keyword ali, fanpage Facebook, nós tivemos 69 visitas dentro de um determinado período e 10 leads gerados a partir dessas visitas. Não é uma taxa de conversão maravilhosa, mas é uma taxa razoável. É um sinal de que a gente pode continuar investindo nessa palavra, possivelmente aumentando o investimento. Mesma coisa lá para a landing page, de 52 visitas eu tive 13 leads, é um número bem interessante. Agora eu tive uma keyword que desempenhou muito mal, que é a Google Analytics. Se eu somar o segundo e o terceiro resultado ali, eu tive mais de 100 visitas para um número de conversões de 5 conversões. Então eu tive 5 leads que vieram de mais de 100 visitas. Então aqui ele está me dizendo que ou eu tenho que otimizar a campanha em si, o anúncio, a forma como eu chamo essa campanha, que palavras que eu estou comprando, ou eu tenho que otimizar a conversão. Talvez a oferta não seja adequada para esse pessoal que está chegando por essa palavra, talvez a landing page seja ruim, eu preciso melhorar a landing page, ou então nada disso funciona e eu preciso realmente tirar essas palavras das minhas campanhas. Então é uma forma também de, especificamente no caso de links patrocinados, eu continuar ajustando as campanhas para garantir que eu tenha um retorno sobre investimento em mídia cada vez maior para essas campanhas que eu estou fazendo. Da mesma forma como eu dei um exemplo aqui para CPC, eu posso fazer essa análise para links de outros sites, por exemplo, identificar que ações de assessoria de imprensa ou de relacionamento que eu estou fazendo estão dando resultado em conversões, que ações de conteúdo, guest posts, colunas, etc., que também estão dando resultados, ou que ações de relacionamento em mídias sociais que eu estou fazendo que estão levando a resultado. Em busca orgânica a mesma coisa, enfim, qualquer uma daquelas fontes de tráfego que eu mostrei no slide anterior, ela pode ser aprofundada e detalhada para ser otimizada. Então é um processo, voltando, né, um processo que começa lá em cima pela análise do funil, então o que está acontecendo com o negócio como um todo, onde é que a gente tem mais oportunidade de alavancagem para mexer, e aí eu identifico dentro do passo específico, né, quais são as fontes de tráfego que trazem melhor performance e quais são as fontes que não estão funcionando muito bem. Eu identifico uma que eu preciso trabalhar, entro mais a fundo e vou tunando a partir de diferentes técnicas ou diferentes práticas que muitas delas a gente mostrou mais à frente. Mas aí, obviamente, você precisa ter um conhecimento um pouquinho mais detalhado sobre aquela fonte de tráfego específica. Então, recapitulando esse processo, as 5 funções que uma empresa tem que fazer no marketing digital é atrair visitantes qualificados, converter esses visitantes em leads, se relacionar e nutrir esses leads para deixá-las mais prontos para vender efetivamente, transformar esses leads em clientes e analisar e otimizar todo esse processo. Parece um pouco complicado, né? Espero que o webinar tenha ajudado a, pelo menos, esclarecer como as diferentes peças desse quebra-cabeça se juntam dentro de um contexto de um negócio, principalmente no negócio de uma média e pequena empresa. Mas deixo o convite para vocês também para conhecer o RD Station, que é o nosso software que ajuda a gerenciar toda essa bagunça e a dar mais resultado para a empresa, no final das contas. E também, para quem tiver mais interesse, ir lá na página da Resultados Digitais, nós temos posts no blog, nós temos diversos materiais educativos, webinars, outros e-books, enfim. Tem muito conteúdo gratuito lá no nosso site. Agradeço aí a atenção de todo mundo, para quem conseguiu chegar até o final. Então deixo também aí as minhas informações de contato no Twitter ali, Eric N. Santos no Twitter, ou o Twitter da Resultados Digitais. A gente também compartilha muito conteúdo por lá. Uma página do Facebook da Resultados Digitais também, que nesse momento que eu estou gravando aqui tem 85 mil fãs dentro da página, que também compartilham, ajudam a melhorar o conteúdo que a gente faz. Enfim, quero agradecer e desejar sucesso a todo mundo aí nessa jornada bem bacana que é implementar marketing digital de resultados.
Um abraço.